Bom dia, crianças! Hoje, dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, vamos dar início a mais uma aula. Algumas coisas que não podem faltar no nosso dia: fé, respeito, gratidão e oração. De acordo com o nosso planejamento de hoje, nós estamos vendo a leitura de um livrinho e também vamos trabalhar um pouquinho de matemática no livro EMAI. A nossa leitura de hoje, ela vai falar sobre o respeito. Esses dias nós falamos sobre gratidão e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o respeito que a gente tem que ter com as pessoas. Então eu coloquei aqui uma mensagem, para a gente estar refletindo. Respeito. Respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões, sem discriminações ou punições. É não maltratar, humilhar ou espizinhar as pessoas, simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Respeito, ninguém te tira ou te impõe. Está na formação do seu caráter. Então vamos ter respeito com as pessoas, principalmente com as pessoas mais idosas, não só os avós, mas também os pais, os irmãos, os tios, os amigos, e ter respeito de uma forma geral com as outras pessoas. Espero que vocês gostem da historinha que eu estou mandando para vocês no grupo de estudo. No caderninho, vocês então vão fazer o cabeçalho e na sequência vocês vão escrever o nome da história, uma história sobre respeito, o laço do amor. E como o tema hoje é respeito, vocês vão escrever a palavra respeito com letra de forma e também com letra cursiva. Vão fazer o desenho da história e na sequência, através das sílabas, nós vamos formar o nome da história, o tema da história. Então, na ortografia, vamos fazer primeiro a leitura da família silábica. Todo mundo, vamos lá. Ra, re, ri, ro, ru, rão. As, es, is, os, us. Pa, pe, pi, po, pu, pão. A, e, i, o, u, ão. Ta, te, ti, to, tu, tão. Então, vamos formar a palavrinha respeito. O re com o es vai formar res. Respeito. Respeito. Agora, nós vamos trabalhar essa palavra respeito. Então, nós temos aqui a letra inicial é a letra R e a letra final é a letra O. Quais são as vogais da palavra respeito? Olha lá. E, I, O. Consoantes R, S, P e T. Quantas letras tem a palavra respeito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, quantas sílabas, tem a palavra respeito? Respeito. Então, vamos separar as sílabas, respeito, e vamos colocar a quantidade de sílabas. Então, nós vimos que tem 3 sílabas, e quando tem 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. Eu tirei algumas palavrinhas lá da historinha que vocês viram hoje, e nós vamos fazer a leitura e depois vocês vão copiar. Treinem a leitura dessas palavrinhas em casa, tá? Respeito, laço, amor, filho, pais, mãe, pai, avó, idosa, menino, garoto, cuidar, carinho,
consciência, injusto, comportamento, feliz, história. Agora vocês vão citar o nome de 3 pessoas que você deve respeitar. Tudo bem? Então, vamos supor, no meu caso, eu respeito a Deus, respeito a minha mãe, respeito o meu pai. Vocês vão pensar em 3 pessoas que vocês devem respeitar e vocês vão escrever aqui. Tudo bem? Vocês vão escolher quem vocês quiserem. Na matemática de hoje, nós vamos fazer o livro EMAI, nas páginas 70 e 71. Atividade 11.5 da página 70. A professora de Pedro pediu para ele recortar as fichas que estão no final de seu livro. Essas fichas aqui, elas são um demonstrativo das fichas do livro de Pedro. Vocês não têm que recortar nada, somente observar. Então, vamos ver as fichas que o Pedro recortou. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Observem que as fichas do livro do Pedro, né, as fichas que ele ia utilizar para trabalhar, são fichas de centena, dezena e de unidade. Então, vamos formar as fichas do Pedro de centena. Então, olhem lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Para ele formar os 900, eu preciso de 9 plaquinhas de 100. Agora, nós vamos formar as fichas de dezena. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 9 barrinhas de 10, eu formo 90, ou seja, 90 unidades ou 9 dezenas. No livro de Pedro também trabalha as unidades, então do número 1 ao número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olhem lá, 9 unidades. Agora vamos entender qual era a atividade do livro de Pedro que ele tinha que fazer utilizando essas fichas. Pedro quis escrever o número 274. Para isso, usou as cartelas de 200, de 70 e de 4. Ou seja, ele formou o número que ele queria utilizando essas fichas, né? Então, pegando a de 200, a mais a de 70, mais a de 4, que ele formou um número de 274. O que o Pedro fez? Ele compôs o número. Ele tinha os números separados, né, de centena, dezena e unidade. Ele juntou e compôs o número. Se eu fosse compor aqui por linha, né, então vamos entender. 100 mais 10 mais 1, eu formaria o número 111. 200 mais 20 mais 2, 222. 300 mais 30 mais 3, 333. 400 mais 40 mais 4, 444. 500 mais 50 mais 5, 555. 600 mais 60 mais 6, 666. 700 mais 70 mais 7, 777.
800 mais 80 mais 8, 888. 900 mais 90 mais 9, 999. Então, nós fizemos a mesma coisa que o Pedro, só que nós pegamos as fichas, né, em linha reta. Nós compomos o quê? Um número. Nós pegamos as fichas de centena, dezena e unidade e formamos um número. Agora, por meio de adições, ele escreveu, né? Ele fez ao contrário agora, olha lá. Ele pegou o número que ele formou e fez a continha, ou seja, dizendo que 200 mais 70 mais 4, que 200 mais 70 mais 4 dava o quê? 274. Esse processo que ele utilizou aqui é o processo de decomposição, ou seja, ele separou os números em centena, dezena e unidade. Aqui ele compôs, ele tinha as fichinhas e ele formou o número, composição. Aqui ele tinha o número e ele separou em centena, dezena, unidade, ou seja, ele decompôs o número. Agora, nós vamos fazer uma atividade na página 71 com essa mesma ideia de composição e decomposição. Para escrever o número 159, ele utilizou as cartelas. Olhem lá, pegou a de 100, mais a de 50, mais a de 9, ele formou 159. Então, ele utilizou do método de composição. Aqui, ó, esse número tá errado, viu, pessoal? Por meio de adições, ele escreveu. Aqui é um número 159. Façam a correção, por favor. 159 é igual a 100 mais 50 mais 9. Então, corrijam esse número aqui, por favor. Agora, nós é que vamos fazer, pensando nessa mesma ideia de composição e decomposição. Qual o maior número registrado por Pedro? Então, ele fez dois exercícios. Um deu 274 e o outro deu 159. Qual desses dois números é um número maior? Acertou quem falou 274. Agora, quais cartelas você escolheria para escrever os números 329? Pensem vocês, lá nessas cartelas aqui, ó. Então, para formar o número 329, vocês precisariam pegar a cartela do 300, mais do 20 e mais a do 9. Para representar agora por meio de adições, então nós vamos pegar esse 329, colocar aqui e vamos fazer um processo de decomposição do número. Então, 329 é igual 300 mais 20 mais 9. Agora, 461. Quais fichas eu utilizaria? Então, vamos ver. 400 mais 60 mais 1. 461. Então, seriam essas três fichas que eu utilizaria. Para fazer por meio de adições, eu trabalharia de forma de decomposição. Então, o mesmo número. Então, 461 é igual a 400 mais 60 mais 1. Agora, no número 618. Para formar o número 618, então eu preciso da ficha 600 mais a ficha de 10 mais a ficha de 8. Então, formei o número 618. Por meio de adições agora, né? Então, nós vamos decompor. Coloquem o 618 é igual 600 mais 10 mais 8. E a última é o menor número que você escreveu. Então, nós escrevemos o número 329
escrevemos o número 461 e escrevemos o número 618. Qual desses três é um número menor? Acertou quem falou 329. Então, vocês vão escrever aqui 329. Tudo bem? Vou deixar para vocês a correção da multiplicação da aula de ontem lá no grupo de estudo. Não deixem de assistir o vídeo sobre o respeito, que tá bem legal, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.